Sobretudo aqui no programa, vamos falar do Palmeiras em 2025 e aqui, ó, o resumo dessa história toda. Começou lá no Campeonato Paulista, o Palmeiras chega à final e é derrotado por quem, Ronaldão? Na Copa do Brasil, olha só, um repeteco. Foi eliminado nas oitavas por quem, Ronaldão? É o título do Corinthians, isso aí. O título do Corinthians é isso aí, ó. Bom, a grande expectativa aconteceu no Mundial de Clubes, uma competição que deu muito certo, mas o Palmeiras caiu nas quartas para o Chelsea, que depois seria o grande campeão do torneio. Calma aí, a grande expectativa era o Mundial pro Palmeiras. A expectativa era o Mundial! A expectativa maior era participar do Mundial. O que importa é competir! O que importa é competir! Bom, na Libertadores, o Palmeiras foi até o final e lá acabou sendo eliminado, derrotado pelo Flamengo, que foi o grande campeão da Liberta. Algum comentário específico, Everton, sobre isso? Não, simplesmente não. Bom, se olharmos para a temporada que foi colocado no ano passado de dinheiro, juntar com o que foi colocado esse ano de dinheiro, aí eu posso dizer que houve um certo fracasso, embora o Edu vá brigar comigo e dizer que não. É porque a gente sempre escuta, só um ganha, sim, mas tudo que disputou, mas não há biscoitar um. Então, de certa forma, se olharmos o que foi colocado de dinheiro na montagem do time, há um certo fracasso diante dos 5 títulos que foram disputados e nenhum vencido. Mas confesso que, campeão Flamengo do Brasileiro, normalíssimo. Libertadores com o Flamengo, normal. Mundial ter sido eliminado pelo Chelsea, normal. Agora, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Renata, não há biscoitar nenhum dos dois e sair pro Corinthians. Isso aqui pesa na temporada, né? A vergonha tá aí, né? Marco Aurélio Cunha, o Campeonato Brasileiro foi uma disputa bem intensa. Em algum momento, o Palmeiras jogou um futebol vistoso, elogiável e acabou sendo segundo lugar, vice-campeão. E o resumo da história é que os dois algozes do Palmeiras no ano de 2025 foram Corinthians e Flamengo. Renata, o Palmeiras fez uma temporada boa. Obviamente, se espera muito mais de quem tem recurso, quem tem um treinador que está há 5 anos, quem tem todo esse domínio do futebol paulista e brasileiro. E não aconteceu. Eu acho que não há o que reclamar sob o ponto de vista financeiro. Investiu muito, mas arrecadou muito também. Vendeu jogadores muito bem. Então, no final da conta, o Palmeiras teve lucro. Só não teve lucro esportivo, que é o que o torcedor quer. Mas eu acho que é uma temporada ruim, sob o ponto de vista de títulos, mas muito exitosa sobre disputas e competições. Não há o que falar do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um clube muito bem organizado e que quisera eu que o São Paulo tivesse sido tudo isso. Chico Garcia, começando lá pelo Campeonato Paulista, vale lembrar que o Palmeiras teve problemas na competição, demorou até para garantir uma classificação, uma continuidade, mas chegou na final e foi surpreendido pelo Corinthians. Só que todo mundo lembra também que no Campeonato Paulista, o Abel fez uma programação diferente para a temporada, pensando justamente no Mundial de Clubes. É isso que eu ia falar. O calendário do Palmeiras era diferente, juntamente com outras equipes, né? Com o Fluminense, Botafogo, né? Outras equipes que foram para o Mundial. E o Abel deixou muito claro, talvez até tirando um pouco da pressão, né? Do tipo, a gente não está pensando no Paulista agora, a gente está pensando lá na frente. Desvio de foco. Pode ser, mas assim, obviamente o Palmeiras tinha um foco não só na Copa do Mundo, de clubes, que era uma coisa diferente, que daria prestígio e tudo mais, mas também no segundo semestre. A gente sabe, o Abel sabe que os títulos mais importantes são decididos agora nessa reta final que passou. Então ele também fez essa programação, além da reformulação. E aí teve um aspecto físico, o Flávio Lopes não estava bem, os jogadores que voltaram das férias... Olha o pênalti que o Félix Torres faz, esse cavalo do Félix Torres, olha o que ele fez passou. Aí, velho. Ronaldo, Hugo pegou, calma. O Ronaldo fica vendo o VT, aí fica falando, ai meu Deus do céu, vai tomar o gol. Já acabou, o Corinthians foi campeão. Olha lá, pegou. E mesmo assim, com todas as dificuldades, é claro que falar isso agora, né? Esqueçam esse paulistinho. O Palmeiras ter dificuldade, mas teve na reformulação, questões físicas, em foco. Mesmo assim, chegou na final e, cara, se o Veiga converte aquele pênalti, o futebol é isso. Ronaldão, e na Copa do Brasil, parece que o filme se repetiu. Mas é lógico, só que nas oitavas de final, clássico paulista da Copa do Brasil e o Corinthians eliminou o Palmeiras. Então, quando pega o Corinthians,
Aí eu vou na linha do Chico, porque o Abel, ele muda o foco logo no começo do ano e termina o ano sem foco nenhum. Ele muda o foco, ele entrega o Paulistinha pra nós, entrega a Copa do Brasil pra nós, falando o quê? Que tinha o Mundial. Como se fosse vencer o Mundial, né? Só ele queria vencer o Mundial, mais ninguém. Então não deu certo. Agora, Libertadores e Brasileiro tá na conta do Abel também. Porque ele tira o foco da rapaziada, a rapaziada destrava e o Palmeiras fica nesse... Porque foi um vexame. Foi um vexame. Vocês estão falando que foi bonitinho pra agradar o Abel. Então, eu também acho que foi bonitinho pro Abel. Sem títulos a temporada, claro que isso tem um peso, ainda mais pela qualidade e pelo patamar estabelecido pelo próprio Abel Ferreira. Edu Dracena, quero falar de Mundial de Clubes, porque até então nunca tínhamos visto essa disputa com esse formato, com tantos clubes de qualidade, trazendo gigantes europeus, mesclando com o planeta bola. E aí a gente viu aquele jogo super emocional entre Botafogo e Palmeiras, no qual o Abel Ferreira levou a melhor, depois o Renato Paiva foi demitido, inclusive do Botafogo, mesmo tendo vencido o PSG, olha que loucura. E o Palmeiras acabou saindo da competição nas quartas de final. Se não tivesse o peso de ter que conquistar uma taça como essa, para o Palmeiras não teria sido nada tão terrível a participação. Não tenho dúvida disso, Renato. Você chegar no Mundial de Clubes, né, sair numa quarta de final diante do atual campeão, que foi campeão, que é o Chelsea, eu acho que, de repente, a grande questão é essa coisa do Mundial, que o Palmeiras não tem Mundial, mas tem sim. Então, eu acho que o mais importante... Agora parou. Eu vejo se foi o que o Palmeiras produziu nesse Mundial, sabe, Renato? Eu gostei, eu acho que ele oscilou dentro da competição, pegou um time muito forte, que é o Chelsea, com muitos jovens, com um potencial muito grande e acabou tendo muita dificuldade. Então, eu vejo assim, foi realmente o peso do Mundial, mas visando assim, profissionalmente, encarando times muito fortes, que também têm um poderio muito forte financeiramente, eu acho que o Palmeiras fez um bom Mundial. Sim, vamos falar de Libertadores, porque talvez o grande jogo do Palmeiras no ano tenha sido a volta da semifinal diante da LDU, na qual poucos imaginavam que o Palmeiras teria forças para poder reverter um placar elástico, um placar ruim no jogo de ida. E dentro do Allianz Parque, ele acabou fazendo aquela noite mágica proposta pelo Abel Ferreira e isso virou realidade. Só que o título ficou com o Flamengo. Não, ficou com o Flamengo com todo o mérito, né, Renata? Todo o mérito, até porque o Palmeiras, aí nós estamos analisando o desempenho do Palmeiras nessa temporada. Os principais jogos o Palmeiras perdeu. Palmeiras, o São Paulo viveu uma época disso daí que chegava no final, perdia, foi chamado de pipoqueiro. Então podemos falar que o Palmeiras pipocou esse ano. Tá. Mas chegou? Mas pelo menos chegou. O que adianta chegar e não ganhar? Então fica lá, então nem compete assim, igual o seu nós time. Estamos falando do Palmeiras. É lógico, se a gente for colocar um parâmetro Palmeiras imagine quem ficou em terceiro, quarto, então tem que fechar a porta dos clubes. Crise no vestiário, hein? A questão é, o Palmeiras, quando ele teve a oportunidade, não conseguiu. O Abel não teve repertório em momentos decisivos. É isso aí, Cici. O Abel, a grandeza dele, todos nós falamos aqui, a gente não se cansa de falar. Mas o repertório dele em jogos decisivos tá aí, soma disso. Não tem um plano B, bola aérea, aquele negócio de zagueiro e para área. Você Então, perder assim, para um Chelsea no Mundial de Clubes, perder uma final de Libertadores pro Flamengo, até mesmo o Corinthians. Perder pro Corinthians. Isso aí, você não ter um repertório, isso é demérito. Não, a questão é, lógico, se você não tem um repertório, você então o outro time, então você tá jogando contra ninguém. Se você tem as peças que tem o Palmeiras, você e deveria o Flamengo ter um não plano tem peças, B. o Chelsea. O que o Palmeiras fez contra o LDU? Eu questiono, é o Paulista e a Copa do Brasil perder para um time inferior que é o Palmeiras, que é o Corinthians. Mas e passear no Mundial? Vocês estavam empolgados, vocês foram lá pegar o Mundial. Passear? Pra você passear, quarta de final, perder pro campeão. Não é? O poderio do Chelsea. E se apanhar do Chelsea, chama o Corinthians. Pelo amor de Deus. A questão é a seguinte, o ano do Palmeiras, em termos de título, foi um fracasso, pipocou. Sgarbi, o que você quer complementar? Não, primeiro que o Edu falou que o Palmeiras é campeão mundial, já mexeu aqui com a nossa mente aqui, né? O cara é muito louco. Bagunçou toda a nossa programação. Mas o cara nem vou te falar, Palmeiras, eu entendo o torcedor, principalmente ficar incomodado porque não venceu, por conta do investimento e tudo, e tá com razão, né? O torcedor se incomoda com razão. Só que eu acho muito difícil olhar pra isso que estamos vendo aqui, todos esses dados, números, enfim, no modo geral, cara, aqui, ó, e falar que o ano do Palmeiras é um fracasso. Eu não consigo falar isso. Não? Porque, não, Ronaldo, contra o Chelsea, foi um 2x1
2-1, gol no último lance, praticamente, que a bola passa em cima do Everton ali. Não sei se você viu aquele gol, cara. Ele passou? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo foi 1-0 ali também, que... Pô, não foi aquele jogo maravilhoso, o Palmeiras jogou nada. O que eu entendo muito e concordo com o torcedor de questionar com razão é porque no momento importante da temporada, a Rê falou, foi perfeito aqui. O Palmeiras jogou muita bola. Teve um momento que o Palmeiras emendou 20 gols em 5 jogos, cara, no Brasileiro. Foi contra a Fortaleza, contra a Inter, contra todo mundo, que a gente só falava da dupla Vitor Roque e Flávio Lopes, que eles estavam arrebentando. Mas o time do Palmeiras, com o dinheiro que tem, a Leila, tudo que montou, que o Abel trouxe, foi montado pra quê? Pra ganhar título. Então como que você vai falar que não foi fracasso? Eu entendo, só que aí, ó... Diferentemente de São Paulo, os outros times que não foi montado pra ganhar título. O elenco do Flamengo também foi montado pra ser campeão. São as duas grandes forças. O do Chelsea foi montado pra ser campeão também. Foi campeão do Mundial, isso é do PSG e jogando muita bola contra o PSG. E o PSG era apontado pela maioria como favorito. Ó, o que realmente, concordo com o Edu, o que pesa mesmo na temporada do Palmeiras, que a torcida ficou doida, foi a eliminação pro Corinthians do Paulista, que perdeu o título. E na Copa do Brasil tem que lembrar também, com 15 minutos de jogo, o senhor Aníbal Moreno, que eu falei aqui um dia depois, que na minha opinião, o cara que faz aquilo numa decisão não tem controle pra estar no Palmeiras, na minha opinião, meu ponto de vista. Foi depois ele fez de novo, né? Jogos. Ele foi expulso de novo contra o Grêmio, atrapalhou. Na minha opinião, fez o pênalti no caso. Não tem a condição. É isso. Não, é isso, cara. Ô, Renata, só um detalhe. O Palmeiras investiu nos 2 anos 1 bi. A gente vai mostrar depois o que foi o investimento da temporada. Só que tem um detalhe. Meu dinheiro. Nesse período, só em um ano. O Palmeiras juntando os dois, chega esse valor. Em um ano, o Flamengo tem 1,5 bi. Então, não tem como. Como é que você vai brigar? Futebol é orçamento. Não, e outra coisa, a gente vai ver até a perspectiva, se comparar a média de idade, o tempo que ainda alguns jogadores vão evoluir. O Flamengo, na minha opinião, ele tem um time mais cascudo, mais experiente, mais pronto e até a média de idade. Jogadores que vieram por um salário altíssimo, mas não necessariamente numa negociação alta. O Palmeiras está investindo em jogadores para 4, 5 anos, 3 anos, vender. É outro modelo de negócio, essa é a minha opinião, mas é um assunto para sequência. Marcos, você tinha que falar alguma coisa, né? Todos os adversários mais fortes que o Palmeiras teve, o Palmeiras não venceu. Então, quando fez aquele momento épico de Flávio Lopes e Vitor Roque, os jogos que venceu, você mesmo falou, foi contra quem? Fortaleza, Inter. Tá na zona de rebaixamento. Não eram adversários do G6, né? Isso, era uma crítica. O Inter, goleada. Do rebaixamento. Enfim, todos os times menos poderosos tecnicamente. Juventude, goleada. Juventude. Então, grandes jogos do Palmeiras contra equipes menores no momento. Não é maior ou menor, no momento. Aí começa a analisar o Palmeiras contra times potencialmente grandes. Não ganhou de ninguém. River não é ninguém. Do G4 não ganhou de ninguém. River não é ninguém. LDU. Vocês comemoraram LDU não é LDU, ninguém. velho. A LDU é um E adversário. River Plate também não é do A LDU não é um adversário tradicional. Já ganhou o Libertadores. Tirou São Paulo pra ganhar, hein? Senão não ganhou também. Tirou o São Paulo. Então, veja bem, tudo bem. Porque garfaram, né? Quando o Palmeiras venceu adversários possivelmente mais frágeis. E quando precisou dos G4, do G5, não ganhou de ninguém. Quando pegou o Flamengo, não ganhou. Quando pegou o Chelsea, óbvio, O Corinthians não ganhou. nem viu a cor da bola. Então eu acho que análise... E jogou mal. Jogou mal. Não é possível que todo o trabalho técnico que o Abel faz, corta vídeo, mostra pro jogador e tal, se resume a cruzamento e o Carlos Miguel dá 5 chutões numa decisão de final de Libertadores a esmo. Eu não posso entender. Então, algo deveria ter sido feito para melhorar um pouco o padrão técnico do Palmeiras nesses jogos decisivos. Mas me fala o jogo do Flamengo. Isso que me decepcionou. O que o Flamengo fez na decisão. Isso que me decepcionou do treinador tão badalado que é. Eu preciso trazer o Flamengo para discussão, porque acho que a comparação é inevitável. Eu preciso de uma cola, né? Porque eu tô naquela fase da vida que a gente lembra de coisa da adolescência. Tá velho. Mas de anos recentes vai ter uma dificuldade, né, Chico? Dá uma bagunçada, né, Chico? Mas olha que loucura a temporada de 23 do Flamengo. Quando a gente Ninguém quer saber do passado. Quando a gente fala de consistência desde 19. O Flamengo terminou um ano sem títulos em 2023. E aí, se vocês lembrarem, no Brasileiro G4, ele foi 4º colocado. Aí ele perde a semifinal do Mundial pro Al Hilal, ele perde a Supercopa pro Palmeiras, ele perde o Carioca pro Fluminense, ele perde nas oitavas da Libertadores pro Olímpia, ele perde na Copa do Brasil também, não lembro aqui, mas foi eliminado, perdeu a final pro São Paulo. Ou seja, o Flamengo, que é consistente, ele também passou um ano ruim, apesar do investimento. Qual é a minha notícia pra vocês? É que apesar do ano ruim do Palmeiras, vai continuar disputando. Pode ter sido um ano ruim, então mas vai continuar como o Flamengo continuou e comemorou um 25 absurdo.
A torcida, ela sempre esteve envolvida com possibilidades. Possibilidades de quê? De títulos. No Campeonato Brasileiro, realmente o Flamengo fez uma campanha... Gente, o que o Flamengo fez em termos de saldo de gols, gols marcados, a melhor defesa, os números eram muito acima de qualquer média. Só que o Palmeiras sempre esteve ali brigando com o Flamengo. O problema é que no final... Naquele jogo contra o Grêmio, principalmente, o Abel Ferreira resolveu jogar todas as fichas na Libertadores e deixou o brasileiro de lado. E o jogo foi 3-2. O Palmeiras saiu na frente naquela partida. Poderia, se tivesse 3 ou 4 titulares ali, até vencer o jogo. Poderia. Era uma possibilidade até forte e real. Só que o título ficou com quem soube administrar até o final. E, inclusive, o Flamengo ganha o Brasileirão e vai mais cedo para a disputa da Copa Intercontinental. Então, eu quero saber de vocês isso. O Campeonato Brasileiro é desgastante, é longo. Muitas vezes você não prioriza a Série A, você pensa em outros campeonatos, mas o título brasileiro, ele é pesado, ele é importante e poderia ter salvado até esse ano em termos de títulos do Palmeiras e não aconteceu, Cicinho. Exatamente. O Palmeiras, ele lutou, né? Ele brigou, buscou, mas assim, não conquistou. Então, o que a gente mais analisa nesse ponto é a questão do Palmeiras ter nadado e morrido na praia. Essa é a questão. O Edu, ele fica bravinho, ele fica nervosinho, mas é a lógica. Os outros times não criaram expectativa. Quando você cria expectativa, o tombo é maior. Quando e você uma não outra cria coisa que ninguém colocou aqui, que vocês estão com medo do Abel? Vocês estão com medo do Abel por quê? Porque o erro foi do Abel. A Renata cantou a bola aí, velho. Contra o time do Chiquito, era pra ter amassado. Era um 5-6 ali. Ali dava uma briga boa. O empate do Vitória, ali em dava uma casa. briga boa Vamos com o Flamengo. contextualizar. O titular do Palmeiras não estava jogando nada naquele período. Eram 5 jogos sem vencer. A gente perdeu o ponto em casa contra o Vitória. Tá bom, Perdeu Edu. pro Mirassol. Mas foi seu treinador. Entendeu? A gente pegou uma sequência que o Palmeiras acabou perdendo os pontos. A gordura que ele tinha, que era 4 pontos na frente do Flamengo, acabou perdendo. E aí, Aquele jogo épico, aquela noite mágica contra a LDU, ela cobrou desgaste. Ela cobrou outra estratégia. O Abel teve que rever os planos. O Palmeiras se jogou tanto naquela partida e na possibilidade que ele conquistou de estar na final da Libertadores que o Brasileirão ficou ali de lado. Mas tem um problema, Renata, que é o seguinte, o elenco é muito robusto. Para não render, mesmo nesse momento em que houve o desgaste contra a LDU, Renata, o elenco é robusto. Quem tá no banco tem que entrar, quem tá no banco tem que entrar e responder, não respondeu. E se o Paulinho tivesse disponível a temporada inteira? Mas O Paulinho aí é o Edu passando pano pro Abel, que jogou a toalha, faltando 3 rodadas pro Brasil. Isso eu acho errado. Mas eu acho que ele estava confiante de que ia ganhar a Libertadores. E aí o discurso aqui E seria queria outro. o Intercontinental, ainda a chance de um Mundial ainda. Acho que A tava. nossa Eles trouxeram o Andréas Pereira falando que era a cereja do bolo que faltava pra ganhar. E aí? A cereja A verdade, a nossa vida é feita de escolha, Cicinho. E o Abel fez a escolha dele. E se tivesse ganho, a gente ia estar aqui aplaudindo ele, ó. Fez certinho. Então, E se tivesse vencido, o Edu não teria saído de maca, né? Então é isso que acontece. Agora a gente está falando de uma situação que eu acho que ele aprendeu. Eu acho que nos próximos anos, as competições, ele vai pensar de outra maneira. Já que vocês estão numas frases assim mais lógicas da vida, como é bom ter uma segunda chance. Ele vai ter outra chance. Pode não ter vencido nada esse ano, mas no ano que vem, Abel Ferreira estará comandando o Palmeiras e com essa gana de recuperar e reaver os erros. Ó, a gente fez aqui um apanhado dos 10 títulos. Nossa, ele trabalha aqui o Corinthians. Tem 2 Libertadores. Em 2020, ele conquistou a Libertadores pra cima do Santos e a Copa do Brasil sobre Enchico. Cheguei na final, né? No discurso do Edu, cheguei na final. Claro, parabéns, Chico. Competi. Parabéns, Chico. É isso aí. Aqui já mostrava que Abel Ferreira era melhor que Renato Gaúcho. Bom, 2021 Libertadores, ela veio sobre quem, Sgarbi? Não lembro. Flamengo? Flamengo. Achei que era São Paulo. Não, tô falando no geral. Ele só pensa no São Paulo, é Tonho da Lua. Tonho da Lua. É que 2021 passou de São Paulo metendo 3 no São Paulo. É isso que eu quis brincar. Ó, 2022 teve Brasileirão, teve Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana. Chegamos em 23, o Chico lembrou que foi um ano ruim para o Flamengo, um ano sem títulos. Porém, para o Palmeiras teve Brasileiro, Paulista e Supercopa do Brasil. Aí chegamos em 24,
ficou só o campeonato estadual. Mas é bom também, né, Ronaldo? Mas tá escrito Paulistinha. Ah. Porque eu falo que é Paulistinha. E é um tricampeonato, né? É um tricampeonato estadual. Também isso é relevante. O 22 E ele, tem- em 2025, o Abel Ferreira, ele não deu a importância devida ao Campeonato Paulista. Talvez hoje ele se arrependa um pouquinho, não é? Porque seria um título, aí ia falar, tá bom, chegamos vice na Libertadores, vice no Campeonato Brasileiro, mas ganhamos o estadual, só que nem isso, não aconteceu. Mas olha o currículo do Abel. Gente, eu quero falar de currículo, Sgarbi. Bora falar, não, mas é. E aí eu entendo o torcedor também questionar, e o Edu passa pano aqui, né? Tô brincando, Edu. Mas dá pra entender porque, ó, nos últimos 2 anos existe uma queda em relação a título. Fato. É um paulista que é pouco pro palmeirense. O palmeirense, quando ganhou só o paulista em 24, também reclamou. Foi um ano que reclamaram. E existe uma queda. Muito por conta, na minha opinião, de uma evolução do Flamengo, que esse ano também sobrou, contratou. 2024 foi aquela guerra contra o Botafogo, que o Textor ficou mordido também e quis contratar todo mundo, fazer um ano mágico. Então existe uma queda. O torcedor fica um pouco receoso em relação a isso. Então é normal, faz parte. E a verdade é que o grande oponente do Palmeiras em 2024 foi o Botafogo, sim, que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E em 2025 apareceu um Flamengo ultra forte, mordido com o Botafogo, que é um rival tradicional, e uma equipe que com o Felipe Luiz já estava muito mais ambientada, muito mais confiante, fortalecida. Quando você traz jogadores como principalmente o Jorginho ali no meio-campo, um cara que tem também currículo, assim como o Abel Ferreira. Chico, o Abel, ele é um fenômeno. Ah, mas 2025 ficou sem títulos. Mas olha o que esse cara fez em várias temporadas. O Guardiola teve uma temporada péssima na Inglaterra com o Manchester City. Tá comparando ele com o Guardiola? Não. Não, com técnicos longevos, é o que eu quero dizer, vou deixar bem claro. Técnicos longevos, ele não entende nunca. Não, só pensei que porque tá fazendo comparação, Se você olhar, são 10 títulos e 3 estaduais, gente. Então, Não assim, é só porque eu sou bonito. Não. Também, né, Eu Chico? não entro no Também, né, não entro no mérito. Também é bonito. Mas a questão é que você tem... O Abel não é bonito, Chico? Não, claro que é. O Chico Mas- parece um pouco Abel. Então, calma. Não. Calma. Olha lá na TV. São 3 estaduais e 7 títulos extremamente relevantes. O Abel é o maior vencedor, é o maior treinador da história do clube e é o melhor técnico para estar hoje no Palmeiras. As pessoas têm que entender isso, que uma vez ou outra você vai oscilar, a gente pode... O técnico, ele não é nunca incriticável e a crítica não significa demissão. As pessoas vão no fio da navalha. Não, ele foi mal nessa escolha, tem que sair. Ou então, porque ele é tão vencedor, ele não pode ser criticado. Não, peraí, ele tem que ser criticado pelas escolhas. Mas ele fez uma reformulação esse ano que às vezes demanda tempo. O Abel chegou. Ah, não ganhou. Mas a gente acabou de citar, em 23 o Flamengo bateu na trave em todos os títulos que disputou. Ele e aí teve uma noite mágica com a LDU, No final de 24 chegou o Felipe Luiz, ganhou a Copa do Brasil. E 25 foi o que aconteceu, pô. Ele teve uma noite mágica com a LDU, ele teve Chegou esse na ano, final, sabe? Ronaldo. Era o que precisava fazer. Na minha opinião, ele é a melhor coisa que aconteceu para o Palmeiras nos últimos anos, disparadamente. Tenho dúvida.